Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia da educação, neste momento explorando o tema da política e da educação. Tínhamos feito um percurso falando sobre a necessidade de defender a política como algo necessário para a convivência dos sujeitos. Nós não nascemos políticos. A política não faz parte da natureza do ser humano. Ela é algo que se constrói em convivência na sociedade. Se falarmos não em natureza, mas em condição humana, aí sim, a política é algo intrínseco à condição humana. A gente viu que há várias formas de vivenciar a política. Vimos que uma delas é uma forma democrática de estabelecer relações. E falamos em princípios da democracia. Um deles era a participação. É disso que a gente vai falar agora ao enfocar a questão da cidadania. Nós vamos começar com um poema, aposto que vocês vão gostar, como eu, de Tiago de Melo, que diz: cidadania é dever de povo. Só é cidadão quem conquista o seu lugar na perseverante luta do sonho de uma nação. E é também obrigação a de ajudar a construir a claridão na consciência de quem merece o poder. Força gloriosa que faz um homem ser para outro homem caminho do mesmo chão, luz solidária e canção. Não é lindo? Alguém poderá dizer, é lindo, mas é só poesia. A gente não vê isso na realidade. Talvez a gente não veja, mas deveria ver, para falar em cidadania. O Tiago de Melo nos diz dever de povo. Lembram quando falamos em democracia? A democracia é o governo do povo, né? Para que eu faça meu papel de povo, eu tenho que ser cidadão. E aí é preciso conquistar um lugar para a cidadania, né? É obrigação, é força que faz a gente ser caminho do mesmo chão, né? Embora diferente. Por isso é que a gente vai pensar no que está implícito nessa ideia de cidadania que a gente vai explorar aqui. Nós vamos articular a cidadania, a democracia, retomando aqueles princípios que vimos quando estivemos explorando a noção de democracia. Liberdade, igualdade, diversidade, participação, solidariedade. Porque eles devem estar presentes na ideia de cidadania. Mas muitas vezes a cidadania é só entendida como o fato de ser registrado, ter uma carteira de identidade, um título de eleitor, uma carteira profissional. Isso é algo importante. Mas não é só isso, a cidadania. Gosto de contar algo que me aconteceu, sabe? Numa ocasião, eu trabalhava na PUC São Paulo e a PUC acolheu, no seu cinquentenário, uma das reuniões da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Havia eventos ali de diversas ordens e havia também uma programação para jovens, uma SBPC jovem. E eu resolvi propor uma palestra para os jovens que viessem à SBPC. A minha palestra se chamava Procuram-se Jovens Cidadãos.
preços e valores a combinar. Essa história do preços e valores era por causa de uma frase de Eduardo Galeano que dizia o seguinte: fomos ensinados que o que não tem preço não tem valor. Fomos ensinados que o que não tem preço não tem valor. Era isso que eu queria pensar um pouco nessa sociedade capitalista na qual vivemos. E aí a minha palestra era simultânea a várias outras. E a sala em que eu entrei estava cheia de garotos da escola pública, da escola do ensino fundamental e médio. E aí eu perguntei a eles, por que vocês escolheram a minha palestra, já que há outras? E então um garoto disse, é porque parece anúncio de jornal. E aí eu disse, ah, sim, então vamos aos anúncios. Eu trazia anúncios para eles. Precisa-se, procura-se, zelador, com mais de 40 anos, com experiência em outros empregos. Procura-se moças para acompanhar executivos em viagem. De fino trato, com boa aparência. Procura-se digitador, com conhecimentos de contabilidade. Aí eu disse a eles, olha, se põe zelador, eu já sei o que é esperado. Essa história de casado, com experiência em emprego, é por conta de quem pôs o anúncio. Moça acompanhante é para acompanhar. Fino trato, por conta do anunciante. Digitador, para digitar, né? Contabilidade, conhecimento de contabilidade, por conta do... Então eu disse, digitador para digitar, moça acompanhante para acompanhar, zelador para zelar e jovem cidadão para quê? Para cidadaniar? Aí um garoto com um bonezinho virado para trás, com óculos grossos, de lentes grossas, me disse, eu me dirigi para ele e disse, você se candidataria ao meu anúncio? Ele disse, claro. Eu disse, então você se julga um jovem cidadão? E ele disse, e sou. E eu disse, e o que faz de você um jovem cidadão? Ele disse, fé no país em que eu nasci. E aí foi ótimo, sabem? Me dirigi para o quadro e comecei a anotar as características que fazia de alguém um cidadão. E é isso que quero marcar aqui. Ficou bem claro, né, que o país onde nasci não define necessariamente e imediatamente a minha cidadania, não é? Ser brasileiro é o que sou, se sou registrada no Brasil. Ser cidadã brasileira é outra coisa. Há necessidade de muito mais do que ter nascido num país para ser cidadão. E aí é que a gente, então, faz a relação com esses princípios da democracia. Para ser cidadão, eu tenho que participar efetivamente. Eu tenho que ser parte e fazer parte. Para isso, tenho que ser livre, tenho que ser considerado de maneira igual. Tenho que ter a possibilidade de lidar com essa diversidade de sujeitos, cidadãos como eu, e que sejamos solidários. É isso que temos que pensar quando falarmos em cidadania. Cidadania e democracia são processos. E então o empenho coletivo deve ser na direção de uma democratização, assim como de uma construção constante da cidadania. Eu não tenho que me acomodar em ser cidadão e pronto. Eu tenho que garantir todo dia o meu lugar. E só garanto o meu lugar garantindo o lugar de cada um, porque assim é que eu tenho a possibilidade de me realizar como cidadão. A gente vai pensar numa nova noção de cidadania que, já que ela é construção,
que nos é trazida pela professora Evelina Danino. Nessa nova noção, ela se explicita pela possibilidade de não só usufruir dos direitos existentes, mas de inventar novos direitos. Vamos pensar um pouquinho nisso. O que é isso? Inventar novos direitos. Na verdade, se a gente está numa sociedade sempre em transformação, há coisas que não tínhamos ontem. Outro dia alguém estava falando que já que a gente tem um iPhone, tem que ter uma ética do iPhone. Eu não concordo, mas eu entendi o espírito da coisa. Já que há iPhones, já que a tecnologia vai se aprimorando, temos que estar atento nisso também para pensar nos direitos que nós temos em relação a isso, né? Por que a gente fala em cidadania digital, possibilidade disso, etc. Um desenho mais igualitário das relações sociais na relação do indivíduo, não só com o Estado, mas com a sociedade civil. Isso é uma coisa muito importante. Falamos em Estado no nosso encontro anterior. O Estado é constituído de uma determinada forma por uma sociedade civil que se articula com o governo. Falamos em governo como administração, o governo não administra sozinho, administra com isso que a gente chama de sociedade civil. Portanto, há uma perspectiva de uma relação igualitária. Reivindicação não só de inclusão no sistema político, mas o direito de participar na própria definição do sistema. Isso é importante, sério, para a gente pensar. Não é? Incluir, mas no que está estabelecido, mas poder criar outras. E, por fim, consideração da diversidade de questões emergentes nas sociedades contemporâneas. Questões de gênero, de saúde, de meio ambiente, etc. Não falávamos antes, não é, de direitos das mulheres e nos direitos das mulheres não falávamos antes em direitos numa perspectiva religiosa de administrar igrejas, etc. Não falávamos nas questões de saúde como hoje a gente enfrenta. A nova cidadania, essa nova noção, ela cria elementos para isso. E, por fim, é importante pensar que a cidadania implica aquela vida plena, aquele bem comum de que falamos quando exploramos o tema da ética, não é? Vida boa, com muito mais do que sobrevivência, né? Liberdade com o significado de autonomia. Autonomia não significa ausência de limites ou de não relação com os outros. Autonomia é sempre relativa. Relativa não no sentido de ser pouca, mas no sentido de ela ser sempre em relação. É importante, então, a gente se remeter àquilo que os Titãs nos trazem na sua música. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só bebida. Pensem nisso. Vamos pensar juntos nessa perspectiva de uma cidadania que cria para a gente possibilidades de ter para muito além dessa sobrevivência que temos, a de realizar nossos sonhos, a de explicitar melhor os nossos desejos. Devemos pensar outra vez no que isso tem a ver com a escola, no que isso tem a ver com o nosso trabalho de professores, não é? Em todas os projetos que a gente vê nas escolas, há o objetivo expresso de formar o cidadão. E aí, então, nós teremos que pensar
Que cidadão é esse que precisamos de formar? Que cidadãos são esses que somos nós, formadores de cidadãos? Se isso estiver bem claro para nós, a gente estará indo ao encontro dessa perspectiva política que diz respeito a uma escolha que fazemos e a responsabilidade que temos por essa escolha sempre.